Neste vídeo, o incrível testemunho do pastor Argemiro Figueiró, publicado no jornal Mensageiro da Paz, maio de 1984, pastor que evitou o pânico em um sequestro ocorrido dentro de uma aeronave. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Às 22 horas e 30 minutos de uma noite normal no aeroporto de São Luís, Maranhão, os 158 passageiros do Airbus A300, prefixo PP, CLB da Cruzeiro, sentados em suas poltronas, apertaram os cintos e aguardaram o avião decolar. Procedendo de São Paulo, a aeronave fizera escala no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, e de São Luís voaria para Belém e Manaus. Para os 14 tripulantes e a maioria dos passageiros, aquele seria mais um voo de rotina. E assim teria sido se no interior da aeronave não estivessem presentes 3 homens e uma mulher que embarcaram em Fortaleza. A mulher conduzia uma criança no colo. 10 minutos após a decolagem do avião, um daqueles homens entrou na cabine do comando e apontou uma arma para o comandante e copiloto, dando início ao 14º sequestro na história da aviação brasileira. Os outros 2 sequestradores passaram a controlar os passageiros da cabine de primeira classe. A mulher, esposa de um deles, tentava acalentar o filho recém-nascido que chorava muito. O primeiro passageiro a notar que estava ocorrendo algo de errado foi o pastor Argemiro Figueiró. Devido à sua grande experiência de voo, ele é portador do certificado de piloto civil profissional, já pilotou 65 tipos de avião e tem mais de 5.000 horas de voo. O pastor Argemiro notou que o avião, após tomar altitude e nivelar voo, não assumiu a velocidade de cruzeiro, mas passou a reduzir sua potência como se estivesse economizando combustível. Além do mais, já estava voando há mais de 30 minutos e ainda não fora servido coisa alguma aos passageiros. E o próprio pastor Argemiro Figueiró, que concedeu entrevista ao diretor de publicações da CPAD, pastor Abraão de Almeida, que narra os momentos difíceis vividos no interior do avião sequestrado. Quando o avião nivelou e ninguém serviu nada, eu pensei que fosse um voo tão curto de São Luís a Belém que não valia a pena servir qualquer coisa. Mas quando me dei conta de que o avião não estava voando na velocidade e potência de cruzeiro, pensei que estivesse com problema em uma das turbinas. Mas se assim fosse, ele teria dado a volta e pousado novamente em São Luís. Decorridos os 50 minutos que levaríamos para chegar a Belém, o avião não aterrissou. Eu pensei então que o tempo estivesse mal em Belém e por isso o avião seguiria direto para Manaus. Transcorrido o tempo de pousarmos em Manaus, o avião continuava com a mesma potência e velocidade. Transcorrido o tempo de pousarmos em Manaus, o avião continuava com a mesma potência e velocidade. Foi aí que concluí que estávamos sendo sequestrados. Imediatamente comecei a me preocupar com o combustível. Um avião comercial tem que ter combustível para ir à cidade de destino, que nesse caso era Belém, e a um aeroporto de alternativa, no caso São Luís ou Manaus, e dispor ainda de 45 minutos de reserva. Agora só me restava saber onde os sequestradores exigiriam que o comandante conduzisse o avião. Inicialmente havia 3 possibilidades: as Guianas francesas, holandesa ou inglesa.
Eu computei o tempo e fiquei assustado pelos meus cálculos. Nós não tínhamos combustível para chegar a nenhuma dessas Guianas, a não ser que alcançássemos uma delas em 15 minutos no máximo. Era provável que um outro motivo do piloto estar voando a baixa potência e a baixa velocidade era para dar tempo de negociar com os sequestradores. Nesse ínterim, a tripulação recomendava aos passageiros que não se levantassem de seus lugares e mantivessem os seus cintos de segurança afivelados. Quando uma aeromoça aproximou-se do lugar onde eu estava sentado para atender uma das crianças, eu perguntei a ela: "Estamos sendo sequestrados, não é?" Ela respondeu que não sabia. Mas sua resposta e o tom de sua voz foram suficientes para confirmar que estávamos mesmo sendo sequestrados. Com isso, alguns passageiros começaram a entrar em pânico e eu comecei a orar, pedindo a Deus que desse calma e sabedoria aos pilotos e que não permitisse que o nervosismo deles resultasse numa tragédia. Comecei a orar pelo povo para que Deus enviasse o seu Espírito, a sua paz e tranquilizasse a todos, pois alguns já estavam olhando em volta aterrorizados. Foi então que eu comecei a mandar mensagens para eles. Aos que insistiam em ficar de pé, eu avisava que era melhor permanecerem sentados, porque os sequestradores poderiam pensar que alguém acionaria algum sinal e esse pensamento era perigoso, pois eles estavam armados. Como ministro de Deus, senti que tinha que fazer alguma coisa para ajudar a todos, enviar aos seus corações uma palavra de fé e de confiança. O medo de alguns resultava de suspeita de que o avião estivesse em pane, não podia descer em nenhum lugar e que iria voar até não ter mais combustível e cair. Então, eu assegurei a todos que o avião estava em perfeitas condições, mas estávamos sendo sequestrados. Eu disse para eles que os sequestros de aviões acontecem todos os meses em alguma parte do mundo. Disse-lhes também que estávamos nas mãos de Deus e que Deus estava cuidando de nós. Até brinquei com eles, dizendo que iriam fazer turismo e conhecer uma das Guianas que muitos não conheciam. Tudo me levava a crer que os sequestradores queriam ir para a Guiana inglesa, porque as Guianas holandesa e francesa eram mais 35 minutos de voo e tentar alcançá-las com o combustível de que dispunhamos seria um desastre certo. Antes de começar a confortar os passageiros, eu havia me levantado para ir ao toalete e lá clamei a Deus e disse para mim mesmo com voz forte: "Tu, Argemiro, vai lá e faz alguma coisa, ajuda este povo." Quando voltei e comecei a falar para eles, de um momento para o outro notei que a segurança começou a reinar entre nós. Era como se fôssemos uma só pessoa, uma só família. Era como se o Espírito da paz, o Espírito de Deus, começasse a passear entre nós. Finalmente, quando um dos membros da tripulação anunciou que iríamos aterrissar, a felicidade estampou-se em todos os rostos. Eu sabia que era uma das Guianas, mas não sabia qual delas. Quando o avião aterrissou, reconheci que era a holandesa Suriname. Depois disso, eles anunciaram que o avião estava cercado por carros da polícia militar e corpo de bombeiros. Ora, aquilo era perigoso, pois são essas coisas que fazem com que os sequestradores fiquem nervosos e comecem a atirar. Mas graças a Deus que o comandante do aeroporto de Paramaribo deu ordem para que todos os carros da polícia e de bombeiros saíssem e deixasse só o avião na pista.
Então nos avisaram que o avião iria para o lugar de abastecimento. Eu pensei, após abastecerem o avião, seguiremos para Cuba. Depois disto, ficamos mais 1h30 esperando dentro do avião. Finalmente, e para a tranquilidade de todos nós, os sequestradores deram permissão para que a cada 10 minutos desembarcassem uma mulher e uma criança. Finalmente deixaram todo o pessoal descer. Então, como eu já estava envolvido com todos eles, dirigi-os para uma sala de espera e ali comecei a falar com todos, dando uma palavra de estímulo e ânimo a um, batendo no ombro de outro, sendo ao mesmo tempo pastor, tio, pai, irmão, médico. Alguns pensavam que eu era agente da Varig. Foi uma maravilha trabalhar com aquela gente. Ali mesmo, na sala de espera, encontrei o embaixador do Brasil, um homem 100%. O comandante do aeroporto me veio cumprimentar também, pois já nos conhecíamos. Ele disse-me: pastor, parece que a todos os lugares onde existe qualquer problema e até mesmo tragédia humana, Deus manda você lá. Quando eu vi você descer, fiquei tão contente que não me contive e vim te dar um abraço. Então o embaixador falou para mim: Reverendo, eu vou para a embaixada, mas logo tornaremos a nos encontrar. Já mandamos vir outro ônibus para levar os passageiros para o hotel. O povo está nas suas mãos. Você está fazendo um bom trabalho. Nós não temos que nos preocupar. Quando chegamos no hotel, com os 157 passageiros e alguns oficiais, o povo estava tão feliz que ninguém queria descer do ônibus sem que eu descesse primeiro. E diziam: Pastor, o que seria de nós se o senhor não estivesse aqui? Eu disse para eles que se eu não estivesse ali, Deus teria providenciado outra pessoa. Mas aquele tinha sido o propósito de Deus, que todos nós estivéssemos no mesmo avião e vivêssemos aquela experiência. No hotel, o primeiro secretário e 4 funcionários da embaixada já estavam à nossa espera, prontos para nos ajudar no que fosse preciso. Eu tratei de acomodar a todos, chegando até a colocar 2 famílias juntas, 2 mulheres e 2 homens em cada quarto, pois o hotel não tinha lugar suficiente para todos. Ao mesmo tempo que fazia isto, atendia telefonemas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e etc. Telefonemas da TV Globo, TV Manchete, Jornal do Brasil e tudo mais. Eles pediam que eu informasse o que estava acontecendo. Após relatar o sequestro, falei que o pior já havia passado e que estávamos muito bem. Todos estavam felizes e emocionados que nem queriam dormir. Uns foram para a cidade fazer turismo, outros foram nadar na piscina do hotel, outros cantavam músicas brasileiras. Era uma felicidade total. Parecíamos uma grande família. Depois, a Varig mandou um DC-10 para nos buscar e foi uma festa maravilhosa. Creio que tudo redundou para a glória de Deus e para o fortalecimento da fé dessa gente. Foi uma prova de que Cristo está onde encontra a necessidade, onde está a dor, o problema, ali Ele está. O pastor brasileiro Argemiro Figueiró, 50 anos de idade, natural de Minas de Ibuti, Rio Grande do Sul, já esteve em 65 países pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses 32 anos de viagens missionárias, ele não está vinculado a nenhuma organização evangélica que o mantenha, mas depende tão somente das ofertas voluntárias daqueles que desejam que o Evangelho alcance o mundo inteiro. Ele esteve preso várias vezes, teve sua casa queimada, enfrentou guerrilhas, tempestades, tudo por amor à obra de Deus.
Já esteve em todos os países das Américas e também em muitos países da Europa, Ásia e África, tendo feito missões em todas as nações comunistas do mundo. Ele diz que não existem portas fechadas. O mundo encontra-se totalmente aberto àqueles que nada temem em se tratando de anunciar a salvação oferecida por Jesus Cristo. Existem países comunistas em que a colheita de almas é maior do que em países livres. Porque em muitos países livres, a igreja só está desfrutando das bênçãos de Sião, ou seja, engordando espiritualmente, gozando na liberdade que há em Cristo. Mas naqueles países não existe liberdade, o povo está sofrendo. Quando alguém chega e começa a falar de Jesus para eles, essas pessoas com lágrimas nos olhos aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Devemos pregar enquanto estivermos aqui na terra. O Evangelho é plenamente possível, porque para Deus não existem portas fechadas.